Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. No mundo, 758 milhões de pessoas não dominam a leitura e a escrita. Esse dado foi divulgado recentemente pela Unesco ao apresentar os resultados do relatório global sobre aprendizagem e educação de adultos. Em sua terceira edição, o relatório avalia os avanços e os desafios dos países que contribuíram com a pesquisa. Ao todo, foram 139. E aponta ainda as ações necessárias para que eles alcancem as metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, estabelecida pela Organização das Nações Unidas. Apesar de o relatório mostrar que 83% dos países da América Latina e Caribe disseram que houve progressos, aqui no Brasil, 13 milhões de adultos ainda não sabem nem ler nem escrever. As causas e as estratégias para resolver esse cenário serão alvo do nosso debate hoje. São nossos convidados o professor da Universidade Federal da Paraíba, Timothy Ireland, que também é coordenador da Cátedra Unesco de Educação de Jovens e Adultos, e o coordenador geral da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC, Carlos Spezia. Muito prazer recebê-los hoje aqui, muito obrigada pela presença de ambos. A gente vai começar falando de um dado que foi o dado do relatório global, né? Um dado que mostra que, a gente fala disso na abertura, 758 milhões de pessoas ainda não dominam a leitura e a escrita no mundo, né? Professor Timothy, o senhor é um pesquisador já de bastante tempo nessa área, essa é uma pergunta para ambos, mas queria começar com o senhor, assim, quais são os fatores que impedem que essas pessoas ainda não dominem a leitura e a escrita, ainda não tenham avançado no campo da educação? De um lado, eu acho que há uma falta de vontade política. Lembrando que, no caso desses 758 milhões, 2/3 são mulheres, né? E o que preocupa ainda mais é que eu acho que em torno de 115 milhões são jovens. Então, esses jovens que deveriam ter tido a oportunidade de ir para a escola. Mas, em geral, eu acho que não é falta de conhecimento, né? Existem metodologias, o nosso conhecimento sobre o processo de alfabetização é suficientemente avançado para não colocar isso como problema. É muito mais, né, os governos realmente entender que a alfabetização faz parte do direito à educação e que as pessoas têm direito a isso, né? Eu acho que, obviamente, há os países menos desenvolvidos, onde a questão financeira entra, né? Há ainda países que só desenvolvem programas de alfabetização quando há recursos externos. Mas a maioria dos países, né, os países que têm a grande a parte maior dessa população analfabeta são os países do E9. Então, a China, o Brasil, Malásia, Indonésia, Egito, etc. Né? Os países, e esses não são os países mais pobres, né? Eles têm recursos suficientes. Então, eu acho que, né, a gente precisa, mais uma vez, colocar a alfabetização como uma prioridade, mas não aquela alfabetização que se resume a, né, 3 meses, 4 meses para aprender a mecânica da leitura e da escrita, né? Saber decorar e desenhar o nome. Né, a alfabetização como parte de um processo contínuo que começa com este primeiro momento que a gente chama de alfabetização, mas depois tem continuidade. Carlos, você concorda? Quais são esses fatores que podem nos ajudar a entender que hoje, em 2017, 758 milhões de pessoas em todo o mundo ainda não consigam dominar a leitura e escrita? Não, concordo plenamente, mas além de não conseguir, é importante a gente frisar que além de não conseguir dominar a leitura e a escrita, elas também não conseguem dominar operações básicas da linguagem matemática, né? Isso é uma coisa que chama atenção, porque você... É só aquelas pessoas realmente que sofrem esse processo de exclusão que sabem o que realmente quer dizer você ser um analfabeto.
seja absoluto ou seja funcional. Agora, Carlos, tem um dado que chama a atenção nesse relatório, é que o Brasil ainda tem, né, não só no relatório, o IBGE já tinha dado isso, né, que o Brasil ainda tem 3 milhões de pessoas nessa condição, né? O que a gente precisa pensar para avançar nesse sentido? Perfeitamente. O último dado que nós temos disponível, realmente nós temos 12.800.000 pessoas consideradas analfabetas absolutas, que isso corresponde a 8% das pessoas acima de 15 anos. E é o que o professor Timothy estava falando, mas não só a vontade política para melhorar esse quadro, né? Eu evito usar o termo erradicar analfabetismo, né? Eu pessoalmente não vejo o analfabetismo nesse sentido de erradicar como uma doença, uma erva daninha, né? É mais uma dívida social do que realmente uma questão a ser erradicada, e sim a ser trabalhada, que a necessidade não gere mais analfabetos. Você disse aí, desculpa te interromper, são 12.800.000 analfabetos absolutos. Se a gente quiser contar também, somar esse dado, os analfabetos funcionais, esse dado também está mapeado? Está mapeado. Aí você vai ter um número relativamente maior, né? Você vai ter cerca de 28 milhões de pessoas. Né, que eu vou estar falando 17,1% no último dado. Quer dizer, o desafio ainda é maior se a gente for analisar nessa perspectiva. O desafio, a gente não, é como o professor Timothy disse antes, você não pode pensar que a alfabetização tem um fim em si mesmo. Então, se eu alfabetizo uma pessoa e ela simplesmente está alfabetizada depois de 8 meses de um programa tal, ela tem que continuar o seu itinerário de formação, para ela deixar de ser analfabeta funcional, para ela galgar todos os degraus da educação regular, para ter a opção de fazer um curso técnico, um curso universitário ou um pós-graduação que seja de acordo com o seu interesse e a sua vontade. O que nós não podemos fazer é entender a alfabetização como um processo que tem fim. Ele não tem fim. Nós estamos constantemente sendo alfabetizados. É um processo contínuo. E nessa questão da vontade política, nós também, eu aponto essa primeira pergunta que você fez, não só a vontade política, porque muitas vezes você tem recursos, você tem campanhas políticas e programas de vários governos, não digo só no âmbito do Brasil, mas nos falta muitas vezes um processo de monitoramento cuidadoso para ver como estão sendo executados as políticas e os programas, principalmente nos países onde existe o Pacto Federativo, que é a responsabilidade repassada para os estados e para municípios. Então, acho que esse é um fator muito importante também, que não é só a questão política de recursos, mas o acompanhamento, que também, de certa forma, faz parte dessa política, é importantíssimo. Sim. Agora, professor Timothy, a gente vê, quem teve a oportunidade de ler o relatório, você está com a capa do relatório aí, né, Murilo? Estou aqui, deixa eu mostrar aqui para você. Esse relatório, ele aponta coisas interessantes para quem quer, né, acompanhar como anda, qual é o panorama, qual é o andamento dessa situação no mundo e no Brasil também, né? E ele fala, porque muita gente pensa assim, tem um grupo de pessoas que não tiveram, eu concordo com o senhor, assim, erradicar é uma palavra um pouco forte, no sentido de que você pode diminuir esse índice e aumentar a qualidade da educação para que essa pessoa avance até onde ela quiser. Esse relatório fala do impacto dessa ausência, né, de políticas, de formação na vida das pessoas em diferentes áreas. Porque, para completar meu raciocínio, as pessoas pensam assim, aquele grupo de pessoas que não conseguiram ou ainda são chamados analfabetos absolutos, mas eles estão lá, isso não vai impactar na vida da sociedade em geral. Não, é o contrário, né? Você tem ali um conjunto de áreas, né, impactadas em razão daquele determinado grupo não ter condições de ter ali o seu direito ao estudo, né? Eu queria que o senhor falasse qual é o impacto dessa ausência. Bom, antes disso, eu só queria dizer, né, que existe um estudo que foi feito, eu acho que pelo CEPAL, que é o custo de não alfabetizar, que normalmente se fala sobre o custo de alfabetizar. E eles inverteram para ver, né, quanto custa para um país não alfabetizar, no nosso caso, 12 milhões e tantas pessoas, né? Mas eu acho que as pessoas, né, que a alfabetização termina sendo, né,
o que às vezes chama do portal de entrada para os outros direitos, né? Então, tomar um exemplo, né? A questão de saúde. Eu lembro que a pastoral do criança, né, investia muito na alfabetização, educação das mães, porque isso era uma forma de garantir a saúde da criança, né? A mãe que entende a importância de higiene ou a importância de fazer as vacinas e toda a alimentação, né? As crianças vão crescer, né, saudáveis, etc. Então, né, este direito à saúde também, de certa forma, tem a ver com a alfabetização. A mãe que não tem escolaridade tem mais dificuldade de acessar informações sobre saúde, ou pode ser, né, obviamente, sobre trabalho. Né, a grande maioria das pessoas que não dominam a leitura e escrita estão no mercado informal porque eles não conseguem acessar o mercado formal. Hoje em dia, há uma demanda cada vez mais para, pelo menos, a pessoa, antes de entrar no trabalho, preencher uma ficha. Se a pessoa não consegue preencher a ficha, não vai, não é considerado, né? E isso em áreas, inclusive, tradicionalmente abertas a pessoas que só precisavam de força física, né? A construção civil. Questão de segurança, né? As pessoas que não sabem ler e escrever, qualquer placa que existe no canteiro de obras não leem. E também com relação à produtividade, né? Que né, há estudos que mostram que a construção civil tem um nível de desperdício muito alto e você consegue reduzir isso quando a mão de obra é mais escolarizada. Ouvindo o professor Timothy aqui também, Bárbara, eu fico pensando, Carlos, que esse número, esse contingente tão alto de pessoas analfabetas no Brasil, especificamente no mundo de uma forma geral, isso contribui para que a gente também tenha mais pessoas em risco de vulnerabilidade social, porque ela tem menos possibilidade de ingresso no mercado de trabalho e quando tem essa possibilidade, ela ingressa num emprego ruim, com salário muito baixo ou que a expõe a riscos. Ela tem mais dificuldades para cuidar da própria saúde, ela tem mais dificuldades para cuidar da saúde dos filhos, enfim. Essas pessoas são, portanto, mais vulneráveis. Não é apenas uma questão assim, ele não sabe ler, mas ele vai se dar bem. Ele tem muito mais dificuldade para conseguir se manter, né? Exatamente essa a nossa luta enquanto educadores e adeptos a essa causa. Vou dar um exemplo, por exemplo, se uma mãe, um adulto que ele não é plenamente alfabetizado, ele é exposto a um cartaz de uma campanha de vacinação, por exemplo. Então, tem lá uma senhora, esse é um exemplo que aconteceu realmente, uma senhora escrito lá no cartaz assim, vacine-se até o dia 26 de agosto de 2015. Né? Compareça a um posto de saúde. O fato de você não entender essa mensagem, às vezes você é até alfabetizado, mas você não consegue concatenar aquelas ideias de comparecer. Eu entendo o verbo comparecer, eu sei onde fica o posto de saúde. O fato de você não entender essa mensagem, que para muitas pessoas passa desapercebidamente como algo lógico, vai deixar que aquela mãe seja vacinada ou leve o seu próprio filho para ser vacinado. Você já tem um compromisso de saúde. Né? A saúde daquela pessoa está afetada pela falta de alfabetização. É um exemplo muito simples esse, mas que nos faz refletir que o fato da pessoa ser analfabetizada vai privá-la de várias necessidades corriqueiras do dia a dia. Você está negando um direito que ele é uma porta de entrada para uma série de outros direitos. Além de você negar esse direito, eu digo com toda clareza e com toda convicção que você vai tirando a oportunidade dessas pessoas de existirem, do convívio social, do sucesso em suas conquistas e até mesmo do relacionamento entre seus pares. Né? Isso aí vai tolher a pessoa de tudo que ela mais pode conquistar, de tudo que aquela pessoa gosta. Mas eu vou ser um pouco advogado do diabo. Né? A gente tem que lembrar que, né, a questão de analfabetismo, a pessoa que é chamada de analfabeto, a única coisa que não sabe fazer é ler, escrever e talvez, né, as operações matemáticas, mas ele pode, ou ela pode, né, ser um ótimo
até escrever, compor poesia, ou cantar, ou pintar, ou cozinhar, ou ser agricultor, né? 1000 coisas que faz muito bem, mas se a gente escolhe só aquela função para desqualificar. Então, né, às vezes, né, há uma tendência de generalizar o analfabetismo para uma pessoa incapaz, né? Ser analfabeto é uma pessoa que não tem capacidade, né? Que é um fracasso. Eu acho que isso, né, tem que ser evitado a todo custo. Nós fomos visitar canteiros de obra em João Pessoa, preparatório para iniciar o ano. A gente leva, né, o processo de alfabetização para os canteiros de obra. E conversando com os operários que são alojados, todos vêm do interior, né, durante a semana ficam alojados no canteiro e na sexta-feira voltam para as suas casas. Surpreendente, né? Ainda em 2017, conversamos com pessoas que nunca tinham ido para a escola. Não é que, né, a maioria das pessoas chamadas de analfabetos já tem tido alguma experiência de escola, né, pequeno, 1 ano, mas essas, né, 2 ou 3 pessoas em cada canteiro nunca tinham ido para a escola, né? E sobrevivem, né? Mas sobrevivem com, né, essas limitações que, né, foram colocadas. Isso é importante que o senhor fala, né, que o senhor aponta, assim, é para desconstruir estereótipos e também quebrar preconceitos em relação a essa população, né? A gente já fez tantos programas aqui na TV Escola, né, Murilo, para reforçar a ideia de que há saberes inúmeros nessas pessoas, né? Constroem ao longo da vida saberes inúmeros. Não tem a educação formal para, né, seguir, fazer outras escolhas. Eu acho que isso é importante que o senhor aponta. E de forma alguma elas são fracassadas. Se há um fracasso aí em questão, é um fracasso da sociedade que, inclusive, se impossibilita de aproveitar o potencial dessas pessoas todas que ficam alijadas muitas vezes. Um relatório mostrou também que 83% dos países da América Latina que participaram, né, que foram estudados, relataram que houve progressos na educação de jovens e adultos. O senhor concorda? E esses progressos, eles apagam um pouco essa dívida, ajudam a apagar um pouco esse gostinho amargo que fica dessa dívida de tanta gente ainda à margem desse processo de formação aí? Eu acho que, né, esses dados são de 2009 para cá, né? Depois da Sexta Confité foi realizado no Brasil. Então, os dados que o relatório GRALI 3 traz, né, tentam refletir, né, o que os países têm conseguido avançar nesse período de 8 anos quase agora, né? Então, eu acho que, sem dúvida, né, houve progressos. Mas, de outro lado, né, o próprio relatório nos traz dados como o exemplo de 42% dos países que enviaram relatórios gastam somente 1% do orçamento da educação para a educação de jovens e adultos. Então, 1% de tudo que se gasta em educação vai para a educação de jovens e adultos. Então, isso é uma quantia irrisória, né? É muito pouco. Então, eu ainda acho que, né, há uma necessidade dos países e os governos entenderem a importância da educação de jovens e adultos, né? Que, inclusive, levanta, voltando um pouco para trás, a questão, né, a maioria dos dados que nós temos sobre analfabetismo, né, são dados como o dado no Brasil, né, como se determina quem é uma pessoa analfabeta, né? O IBGE faz uma pergunta, né? Alguém, neste caso, não sabe ler e escrever um bilhete pequeno. Isso realmente vai determinar quem é ou não. Eu acho que tem que ter alguma forma de mensuramento, né? Você tem que saber fazer algum teste. Então, eu acho que, né, os próprios dados que nós temos sobre analfabetismo e analfabetismo funcional são ainda questionáveis, pelo menos, né? Eu acho que falta, né, mais informações. Inclusive, há uma proposta já existe um observatório
de educação de jovens e adultos para a América Latina. A ideia é que o observatório traz dados sobre as políticas de todos os países da América Latina, divulga e seja um espaço que eu acho que isso, inclusive, vai provocar cada vez mais os países a investir mais, porque dá mais visibilidade. Antes do GRALE, entre uma Confintea e a Confintea seguinte, normalmente 12 anos, não havia nenhum monitoramento. Então, se estabelecia metas ou recomendações e só sabia no fim, 10 anos mais tarde, o que tinha sido feito ou não. Com o GRALE, pelo menos, cada 3 anos vamos ter uma pequena fotografia do que os países têm conseguido avançar com relação à agenda estabelecida na Confintea anterior. Agora, Carlos, o professor Timóteo apontou aí uma das questões do relatório, que seria aí o financiamento, né? Mas já houve um relatório anterior da Unesco, não especificamente sobre EJA, falava da educação de uma maneira geral, que um dos pontos dos países da América Latina, que os países da América Latina precisavam avançar é na qualidade do uso desse dinheiro, dos recursos, né? Que a gente, no Brasil, por exemplo, se teria a ideia de que usa mal. E usa, a gente pode imaginar, o relatório não apontava isso, mas algumas das coisas que o professor apontou, faz aquele programa pontual, não tem continuação, não tem monitoramento, né? Que ações a gente precisa fazer para, se é 1% ainda é pouco, gastar melhor, de uma forma mais adequada esse dinheiro? E especificamente da EJA, né? Especificamente é importante frisarmos que esse relatório, assim como todos os projetos e todas as conferências internacionais de adultos, são muito importantes para que não apenas cobre dos países membros o maior investimento na educação de adultos, como é o caso que estamos dizendo. Lógico que todas as modalidades de educação merecem o mesmo investimento, mas também que monitore essas ações. E esse é o papel do GRALE, que é uma forma de monitoramento para ver se os países estão seguindo essas recomendações. E um dos eixos da Confintea 6, que aconteceu em Belém em 2009, né, que o Brasil foi o país anfitrião, e por assim dizer, a gente, como a Confintea acontece de 12 em 12 anos, então a Confintea 6 ainda é soberana em suas recomendações. Sim, é recente em relação recente, aos 12 anos. O tempo na educação não é igual ao tempo de construção de uma ponte ou coisa parecida, sim, com todo respeito às pontes. Mas essa questão de você ter o relatório seria muito mais eficaz se tivéssemos um monitoramento da responsabilidade do país no investimento, né? Não ficasse apenas no nível da recomendação. Digamos, se a Conferência Internacional de Alfabetização, a Confintea, fosse uma convenção e não uma conferência, como foi a Convenção Quadro do Controle do Tabaco, da qual o Brasil foi membro como o primeiro exportador mundial de tabaco, e o consumo de tabaco reduziu drasticamente após a nossa adesão. Então, são instrumentos muito importantes que começam assim, mas podem ficar mais importantes ainda se for investido no programa de monitoramento. Então, recurso é importante? Sim, investimento é importante, mas o monitoramento e a qualidade de investimento desse recurso é muito mais eficaz no combate, seja do controle da questão do analfabetismo, né, para aumentar a alfabetização, ou seja, em campanhas de saúde, em outras questões que o valham. Carlos, eu queria continuar com você agora a próxima pergunta, que é o que a gente precisa, o professor Timóteo falou no bloco anterior da questão política, né, do aspecto político da decisão para que a gente enfrente o analfabetismo com a seriedade e com a gravidade que essa questão traz para o país, por tudo aquilo que a gente já discutiu. Se a gente for olhar na história, o Brasil é o país das campanhas, do Mobral até o mais recente programa para combater o analfabetismo. A gente sabe que são soluços, assim, a gente tem aquela ideia, faz e para, e faz e para. O que precisa acontecer, além do que ele já disse, da questão da vontade política, porque a gente nota que às vezes há momentos em que essa vontade vem,
mas me parece que a sociedade, de uma forma geral, também não adere. E aí eu não estou falando só de professores, de quem está no campo da educação, porque claro que essas pessoas têm todo o interesse para que isso aconteça, mas a sociedade como um todo me parece que ainda olha para essa questão sem a devida preocupação, sem encará-la em toda a sua gravidade. O que precisa acontecer, então, para que a gente deixe de ser esse país da campanha e tenha uma ação sistemática? Da retórica para a ação. Muitas dessas campanhas, a gente até mostrou aqui, muitas dessas campanhas tinham um trabalho sério, mas são momentâneas, elas passam. E aí as pessoas continuam... Não, perfeito. Todas as campanhas, todos os programas, eles têm início, meio e fim. Daí a importância de se pensar em políticas. Mas voltando, você citou o Mobral, né? Que à época do Mobral nós tínhamos municípios com mais de 40% de analfabetos. E nós tínhamos, à época do Mobral, um índice de analfabetismo de 26%. Né? Hoje nós temos 8%. E a população aumentou, mas mesmo assim temos bem menos. Quer dizer, de uma forma ou de outra, né, essas campanhas, esses programas, eles tiveram um relativo sucesso. Longe daquilo que nós queremos. Que nós queremos um Brasil livre do analfabetismo. Mas como conseguir isso, igual você coloca, para não ficarmos dependentes de programas, de campanhas que são a recursos paliativos? É simples. Nós temos que converter todos os programas, todas as campanhas em uma política de combate ao analfabetismo de forma explícita. Uma política de Estado, não uma política de governo. Não uma política de Estado. E aí com monitoramento, como aí, a gente... dentro dessa política, nós teríamos todas essas questões de monitoramento muito bem estabelecidas. E é muito importante a gente se conscientizar do seguinte número. Por exemplo, se eu tenho 12.800.000 de analfabetos hoje, é uma coisa chocante, mas se eu falar para vocês que desses 12.800.000 analfabetos, 10 milhões desses 12.800.000 têm mais de 40 anos, é assustador, não é? Então, nós sabemos onde a gente tem que fazer esse recorte. São nos adultos, né? Se eu pegar até 15 anos, eu tenho 1,5% desse público. Mas esse é um dado também que preocupa, viu, Carlos? Muito preocupante. Porque, assim, eu até queria ouvir do professor Timothy, assim, ainda hoje, a gente vem falando há décadas, né? Eu estou aqui há quase 2. Nós, não tantas décadas. A gente, no Brasil, vem falando há algum tempo desse aumento, por mais que ainda o dado aponte que ele não supera a idade de 40 anos, mas a gente tem muito jovem, entre 15 e 24, no programa de educação de jovens e adultos, que não deveriam estar, deveriam estar no ensino regular, na educação. O que ainda acontece que essa juventude vai em busca desse ensino que não deveria ser para ele, professor? Quais são esses fatores que ainda incidem sobre essa população para ir em busca da EJA? Ainda bem que essa pergunta foi para você, Timothy. Não, eu acho que, de um lado, só queria voltar o vídeo um pouco mais para trás, né? A questão de analfabetismo realmente não é só uma questão educacional, é uma questão social, né? Você colocou, Murilo, eu acho que as pessoas, se a gente olhar para as pessoas, este conjunto de 12 milhões, né, além de não saber ler e escrever, a grande maioria são pessoas pobres, com todas as vulnerabilidades que existem. Então, para, né, tentar superar a questão de analfabetismo, não basta oferecer programas de analfabetismo. Você tem que ter políticas de apoio, né, políticas articuladas de apoio para aquela pessoa, né, com relação à alimentação, com relação ao emprego, a questão de saúde, todos, né, uma articulação para que a pessoa realmente saia da pobreza. A grande maioria, quando sai da pobreza, né, a educação faz parte desse processo, né? E eu acho que uma das falhas nossas é de achar que, né, políticas de educação de jovens e adultos são unicamente do Ministério da Educação. Eles têm que ser também do Ministério de Trabalho, do Ministério de Desenvolvimento Agrário, do Ministério de Saúde, do Ministério de Cultura, que todos esses têm programas e tem, né, a educação de jovens e adultos faz interface com, né, essas diferentes dimensões da vida. Com relação, né, aos jovens, eu acho que, né, coloca um pouco
não pouco, né, coloca em xeque, né, a escola também. Né, a escola não é só, né, a escola, né, que as pessoas não tiverem acesso, é que as pessoas têm acesso e não querem saber do que a escola oferece. Né? A escola se torna uma coisa chata. As pessoas não conseguem, os jovens não conseguem ver qual é o sentido de aprender aquele tipo de conteúdo que não dialoga com a sua vida, né? Os seus interesses, as suas perspectivas, né? Então, eu acho que precisamos também repensar, né, o tipo de escola que estamos oferecendo para os jovens, né? Para que seja uma coisa que eles querem ficar, não ser obrigados. Né, quando chega 15 anos, a primeira coisa que eles vão fazer é ir para a educação de jovens e adultos, porque eles querem se livrar da escola. O mais né? rapidamente possível. Né? A educação de jovens e adultos é um pouco menos, né, ele é mais flexível, né? E à noite é um pouco, em termos de duração, é menos, etc. Né? Então, eu acho que a EJA não pode ser visto como simplesmente um válvula de escape. Uma alternativa para quem não gosta da escola, como a gente conhece, né? Porque a alternativa correta é nós gostarmos mais da escola. Né? Alternativa... Toda essa abordagem pedagógica para que a escola seja um ambiente acolhedor. Pois é, a escola precisa se repensar também para se tornar esse espaço, Sim. né? Espaço que o jovem deseja estar. Eu acho que, do ponto de vista feminino, eu não posso deixar de apontar aí um dado. O professor já falou no começo, mas a gente não debateu ele, que é a questão das mulheres fora da escola. Isso é muito importante hoje, no momento em que estamos vivendo mundialmente, né? Esse é um dado mundial, né? 43%, o senhor falou? 63% das mulheres que estão nesse grupo aqui dos 750 milhões, 63% são mulheres. O que justifica isso? Essa discussão de gênero hoje ainda... chama a atenção o fato de ainda a gente estar discutindo que deveria existir uma educação diferenciada para mulheres e uma educação diferenciada para homens. O que a gente precisa ainda fazer para que isso deixe de ser esse dado aí tão espantoso, né? Que eu acho que, né, de um lado, não é uma questão educacional, uma questão cultural, uma questão religiosa, uma questão de étnica mesmo, né? A América Latina, felizmente, né, conseguiu mais ou menos equilibrar, né, a questão de gênero em termos de acesso, inclusive está, né, pecando do outro lado, né? As meninas estão ficando mais tempo na escola e os meninos estão querendo sair, né? Então, né, a questão de gênero em termos de escola, né, eu acho que isso é só elemento de... Né, isso não fala nada sobre a questão de renda, salários iguais, nem representação no parlamento, mas na questão de acesso à escola, à educação. Né, na América Latina e no Brasil estamos, não diria bem, mas estamos tratando bem da questão, né? Agora, alguns países africanos, alguns países árabes, etc., né, Falta equidade, né, gente? É uma questão cultural que tem que ser discutido e aprofundado, né? Eu acho que são desafios para, né, o século XXI, como no século XXI ainda se tem esta visão do papel da mulher na sociedade. Né, por que você não considera que, né, todas as pessoas, independente de gênero, têm direito à educação? Né? Desde 1948, a Declaração de Direitos Universais não fala sobre homem e mulher, fala sobre toda pessoa tem direito à educação. Né? Eu acho que as agências internacionais, Unesco e outros, né, OEI, etc., têm feito um trabalho importante, então, chamar a atenção, né, na questão da educação, mostrando sempre, né, a importância de dar prioridade para mulheres e meninas, mas ainda não está tendo efeito. Né? Carlos, eu não posso deixar de passar essa pergunta. Você é da SECADI, a secretaria que fala de diversidade. Essa é uma pauta que deixa muita gente pegando fogo, né? Essa questão do gênero.
Como é que a CECADI tem pensado as discussões, as propostas para essa temática especificamente? Claro que a gente está falando de educação de jovens e adultos de forma mais ampla, mas para essa temática especificamente, porque ela atravessa não só a educação de jovens e adultos, né? Uma questão transversal que está presente em toda... A gente pensou em escola, hoje se discute essa questão. É verdade. O Ministério da Educação ele tem uma grande vantagem sobre vários outros ministérios no mundo inteiro, é que nós temos uma secretaria criada exatamente para tratar a diversidade, a inclusão, a alfabetização, né? E a educação continuada, obviamente. Isso já é uma vantagem em si do território brasileiro. E o que o professor Timothy fala repercute diretamente no Brasil, né? Nós somos um país cujas mulheres têm mais escolarização que os homens. Mas essa escolarização ainda não está revertida em oportunidades sociais, seja no trabalho. Isso nós temos visto pesquisas aí que a mulher ainda, em vários setores, ela não tem o mesmo reconhecimento do que o homem em termos salariais, em termos de até reconhecimento de carreira, né? Todo o trabalho da Secretaria da CECADI, ela tem sempre esse tema da representatividade da mulher em pauta, seja ela na educação de jovens e adultos, seja na educação especial, seja na Diretoria de Direitos Humanos, que nós temos essas diretorias, né, de educação de jovens e adultos, temos a Diretoria de Educação Especial e de Direitos Humanos, que estão muito atentas a essa questão, né? Nós temos a grande satisfação de dizer que isso tem melhorado muito ao longo dos anos. É lógico que a luta em relação a não só esse direito, mas esse reconhecimento constante para ser evitado, deve permanecer. Né? Porque a gente está tratando bem, como disse o professor Timothy, que a gente vai... Não, esse caso a gente está tratando bem, vamos deixar ele no cantinho, eu diria né? nem tratando bem, a gente tem uma certa vantagem se compararmos aos outros países. Mas a gente quer muito mais, né? A gente quer realmente essa da Declaração Universal de Direitos Humanos, né? De toda a pessoa, independentemente de sexo ou orientação sexual. Agora, Carlos, tem uma questão muito importante quando se fala de educação de jovens e adultos, que é a questão do currículo, né? Sempre foi um embate, o currículo é um embate em qualquer etapa da educação, e na educação de jovens e adultos não seria diferente, né? Que currículo oferecer para essa população? E aí retomamos aquela discussão que tivemos, se eu não me engano, no bloco anterior, de reconhecendo que essas pessoas já têm saberes, reconhecendo que essas pessoas já têm potências, né? Em saber ao longo da vida, construídas ao longo da vida, e não só pensando como se ela não soubesse nada, como se fosse, né, no sentido que o professor falou, da ignorância, né, ignora um determinado conteúdo. Como é que isso vem sendo pensado para essa população que hoje quer ingressar na educação de jovens e adultos aqui no Brasil? Essa questão do reconhecimento de saberes ou reconhecimento de competências, como alguns educadores chamam, né, com suas respectivas diferenças, é não só um desafio grande para nós, mas também uma grande vantagem. Vantagem essa que vai culminar com a diminuição da taxa de evasão escolar. Eu vou fazer uma explicação. Por exemplo, muitas das pessoas entrevistadas por que abandonam os estudos, elas alegam que questão de tempo, distância e, predominantemente, o que o Timothy levantou como chatice. A escola é chata. Né? Resumindo, né? Em outras você pode ler muito claramente isso. Esse adulto que vai à escola, ele tem um mundo de saberes por trás dele. Ele não tem, talvez, a escolarização, mas o saber fazer ele já possui. Muitos deles são exímios marceneiros, por exemplo, que sabem todas as operações de cálculo e trigonometria, não formalizada na questão abstrata no papel, mas sim na prática pedagógica e na prática do seu ofício. Essas pessoas, ao ingressarem à escola, terem que começar tudo o que elas já sabem na prática é enfadonho.
Se eu reconheço que ela já sabe, por competência, usando os nossos, a gente pode usar até mesmo nossas unidades de instituições federais, né, em termos de educação profissional, que estou dizendo, se ele quiser fazer a EJA concomitantemente com a educação profissional, para ele ter aquele saber reconhecido, certificado, daí ele continua seus estudos. Daí nós entramos naquela questão da importância da continuidade da educação, da alfabetização. Eu não tenho uma fase que eu acabei, você está alfabetizado, não, eu continuo. Para continuar, eu tenho que, primeiramente, querer. Não basta eu ter oferta, não basta eu ter o recurso, eu tenho que querer, como tudo na vida. E a gente fazer com que, trabalhar, não fazer com que, mas trabalhar com que, para que o adulto, que não teve essa oportunidade, que nós temos toda essa dívida social com esse adulto, e por vários motivos ele parou de estudar, a gente pode elencar vários, para ele voltar à escola e querer continuar, a escola tem que ser interessante e tem que respeitar aquilo que ele já sabe. E muito ele sabe. Professor Timothy, eu fico aqui imaginando que isso até aproxime o educador do educando, né, na educação de jovens e adultos. A partir do momento que esses saberes prévios, eles são considerados, né, para a prática pedagógica, para o processo de ensino-aprendizagem, essa conversa, esse diálogo, e, consequentemente, o próprio processo de ensino-aprendizagem, me parece que fica mais natural, podemos dizer assim, né? Penso que um elemento fundamental na função do educador de jovens e adultos é realmente conhecer, né, as pessoas que têm na sala de aula, né? Conhecer não só o nome, mas conhecer a história, né? E, né, partir deste conhecimento, né, inverter o processo, que normalmente é o que acontece, né? O professor chega em sala de aula e vai dar sua aula a partir da sua formação, dos seus conhecimentos. E né, eu acho que o que a educação de jovens e adultos pede cada vez mais é, né, buscar a partir do que as pessoas na sala de aula sabem, né, e ir construindo novos saberes, né? Então é uma relação entre, né, o saber que o professor aprendeu na escola, na universidade, onde for, né, com o que as pessoas trazem da vida. Às vezes, por exemplo, é uma forma de reorganizar. Eu lembro muito em termos de matemática, né, muitas pessoas, operários da construção civil, como que eles cálculo entram em tudo? Eles fazem cálculos complicados na cabeça, mas não sabem arrumar, né, a conta como a gente faz na escola. Então, você tem que aproximar os dois conhecimentos para ele ir entendendo, né, o sistema escolar e para o professor também entender que ele sabe fazer, mas o jeito dele fazer é diferente, né? Carlos, a gente está quase no final do programa de hoje, mas recentemente, é bom lembrar também para quem está nos assistindo, foi editada uma resolução que diz respeito exatamente à educação de jovens e adultos aqui no Brasil. Eu queria que você contasse para quem ainda não sabe de que trata essa resolução. É uma resolução saída do forno, né? E essa resolução, ela tem por objetivo fomentar novas turmas de EJA, ou de educação de jovens e adultos. Aqueles municípios que têm demanda para a educação de jovens e de adultos, eles podem receber recurso do governo federal, por meio do FNDE, para abrir essas novas turmas, de acordo com o número de alunos que eles vão informar ao FNDE. Então, esse recurso da resolução número 5 de 2017, que, na verdade, é muito similar à resolução 48 de 2013, ele serve para pagar material didático, né? Assim dizer, ações de transporte, de merenda escolar e também de formação de professores para atender essa demanda. E essa resolução, ela compreende aqueles novos alunos da EJA que depois de ingressarem no sistema, eles continuam na sua formação na rede regular de ensino da EJA, que são as escolas da rede municipal e da rede estadual de educação. Então, é um incentivo muito forte para você colocar em prática aquilo que nós falamos, que a educação, a alfabetização,
ela não tem um fim. Você tem esse início, mas ela tem que continuar para ter todas as oportunidades do seu itinerário formativo. E essa resolução número 5, ela foi apresentada de maneira bem mais didática e informativa, principalmente aqueles municípios que mais precisam. É só para as redes municipais, estados e municípios participam disso? Para todos os municípios que tiverem demanda de educação de jovens e adultos no país, eles podem recorrer à resolução número 5. É por adesão? É por adesão. Que eu acho que só para completar, né, uma das coisas importantes que, né, o aluno que conclui, né, o programa Brasil Alfabetizado, a lógica do Brasil Alfabetizado era sempre essa possibilidade, não possibilidade, a necessidade absolutamente urgente de dar continuidade. Então, né, a possibilidade para o município abrir novas turmas, porque normalmente o aluno tinha que ir para a escola e só depois de um ano foi contabilizado. Agora, né, o município pode fazer um cálculo de quantos vão vir do Brasil Alfabetizado e abrir, né, turmas novas, adicionais. Isso. Né? A gente teria, dessa forma, o Brasil Alfabetizado como uma porta, né, a entrada. A resolução número 5, ela dá sustentabilidade que ele continue na rede. Então, ele já tem todo o percurso garantido. Daí, aquela velha... a nossa máxima de falar da política da educação. Isso é importante. Você oferecer todas as possibilidades de entrada e acompanhamento, mas o monitoramento por parte do município, por parte do Estado e por parte do governo federal é importantíssimo para que isso tenha continuidade. Agora, só para encerrar, quem tiver interessado em mais informações sobre a resolução, sobre a proposta de adesão a essas novas turmas, esse programa com novas turmas, como é que busca essas informações? No site do MEC? Sim, pode entrar no site www.mec.gov.br/secadi ou diretamente com o e-mail da própria Secadi, que é secadi@mec.gov.br. Está tudo na tela, então. Carlos, muito obrigado. Professor Timóteo, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui no Salto para o Futuro. Obrigada aos dois. O Salto para o Futuro de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos as presenças do professor Timothy Ireland, da Universidade Federal da Paraíba e coordenador da Cátedra Unesco de Educação de Jovens e Adultos. E agradecemos ainda ao Carlos Spezia, coordenador-geral de Educação de Jovens e Adultos da Secadi, a Secretaria do Ministério da Educação. Mas você pode continuar com a gente nas redes sociais. Se quiser deixar algum comentário sobre o programa, rever as edições anteriores do Salto ou saber quais os nossos próximos temas, é só acessar o nosso site tvescola.mec.gov.br/salto. Agora, se você quiser mandar perguntas, a dica é ficar ligado no Facebook da TV Escola. Toda semana a nossa equipe divulga lá os temas das nossas próximas edições. O endereço é facebook.com/TV Escola. É só clicar nos comentários e deixar a sua pergunta. O Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. A gente se vê aqui na TV Escola, o canal da educação. Tchau. Tchau.